Olá, queridos alunos, tudo bem com vocês? Vamos dar continuidade à nossa unidade 2, Sociedades Americanas. Tema 3, Tupi e Magrogê, páginas 22 a 31. Bem, nós já sabemos dessa variada composição na população brasileira. E ela se deu, professora, por causa de fontes migratórias. Os índios, portugueses, os negros africanos, a imigração europeia, até mesmo os imigrantes que vieram de várias origens. Isso tudo fez surgir as etnias. Ah, professora, falamos muito em sala de aula, nós precisamos respeitar, porque cada uma dessas etnias possui os seus rituais, suas crenças, seus mitos, suas línguas, a forma de trabalho e principalmente a organização social. As línguas mais faladas pelos diversos povos indígenas que hoje habitam o Brasil pode ser agrupada em Tupi e Magrogê. Apresento para vocês aqui o tronco linguístico. Tronco linguístico, professora? Sabe o que é o tronco linguístico? É o conjunto de famílias linguísticas. É quando diversas línguas têm a mesma origem. Elas pertencem ao mesmo tronco linguístico. Então, você pode ver aqui a família linguística e aqui as línguas. Nós sabemos, que os antropólogos, arqueólogos, até mesmo os historiadores, eles estimam que em 1500, entre 3 milhões e 5 milhões de indígenas habitavam o território que hoje corresponde ao Brasil. Nós iremos falar sobre Tupi e sobre Magrogê. Bem, o termo tupis, ele possui dois sentidos, um genérico e o outro específico. O sentido genérico do termo remete aos indígenas que habitavam a costa brasileira no século XVI e que falavam a língua tupi antiga. O sentido específico do termo remete aos índios que habitavam a região da atual cidade de São Vicente na mesma época. Magrogê é o tronco linguístico cuja constituição permanece ainda cercada de dúvidas. Teoricamente, estende-se por áreas da região Nordeste, Sudeste e Sul, com línguas faladas por muitas tribos indígenas. Bem, nós iremos falar sobre os povos tupi. Primeiro, qual é o significado do termo indígena? Indígena significa aquele que pertence ao lugar, originário, original do lugar. Então, os povos tupis, eles foram o que? Distribuídos ao longo da costa brasileira. Então, eles tiveram contato muito grande com os europeus. As descrições feitas pelos europeus a respeito dos primeiros habitantes do Brasil se referem principalmente à vida dos tupi. O que significa tupi? Tupi significa terra das palmeiras. Bem, nós vamos conhecer um pouco da sua sociedade. Primeiro nós iremos falar sobre a pintura corporal, que é uma forma de comunicação e representação de suas crenças, sendo as mulheres as responsáveis por elas. Elas tinham um padrão geométrico. E você sabia que existia diferença entre as pinturas feitas em homens e em mulheres? Em homens, faziam uma pintura na faixa horizontal, na altura dos ombros, remetendo à guerra. E nas mulheres, a pintura era parte de uma faixa vertical, feito em seu dorso, com alusão ao que? A fertilidade. Temos também os adornos, que são adereços confeccionados com plumas de aves, arara, papagaio, utilizavam-se também pedras, semente, e esses adornos aí, eles eram utilizados em festas, cerimônias e outros eventos importantes. Além da caça, da pesca praticada pela maioria dos povos do tronco tupi, muitos grupos também cultivavam mandioca, milho, inhame, até abóbora. A confecção, moçada, dos objetos artesanais
era dividida de acordo com o sexo e a cidade dos indígenas e variava em cada povo. Olha que interessante a vida em aldeia. Você sabia que as aldeias estabeleciam entre si laços de solidariedade, um ajudando o outro? Indígenas de aldeias diferentes trocavam, moçada, a caça e artefatos, e havia também aliança estabelecida por meio de casamento entre os Tupi e os Magrogê. Essa vida familiar do Tupi, ela era matrilineares. O que é isso, professora? A linhagem em que a descendência é controlada em linha materna. A criança, moçada, recebia o nome da família da mãe. E havia uma divisão de tarefas específicas ligada ao sexo e à idade de cada indivíduo. Um exemplo, nós sabemos que a caça, por exemplo, era uma função quase sempre atribuída aos homens, Olha que interessante, moçada. Tinha um ritual ligado ao nascimento da criança. Se a criança recém-nascida fosse um menino, o pai cortava seu cordão umbilical. Em seguida, ele dava um banho de rio no bebê e o acomodava em uma rede enfeitada com unhas, dentes e penas de animais, arcos e flechas. Olha só, por fim, realizava-se um ritual para que o menino se tornasse um guerreiro. E se fosse uma menina, quem cortava o cordão umbilical seria a mãe, porque dava o primeiro banho, colocava o bebê em uma rede com pequeno cesto e objetos fabricados por outras mulheres. Não podemos deixar de falar sobre as guerras. As guerras tinham um papel muito importante nas dinâmicas sociais entre os povos do tronco tupi. Bem, era principalmente a motivação dessas guerras era para vingar parentes mortos pelos povos considerados inimigos em conflitos anteriores. Associado à guerra, lógico, estava o ritual de antropofagia. O que é isso, professora? O inimigo capturado no conflito era morto e devorado em uma cerimônia na aldeia. Ser devorado nesse ritual era um destino digno na vida de um guerreiro. Isso porque, para os Tupi, os mortos em guerra iam para uma espécie de paraíso, onde estariam seus ancestrais. E aquele que comia a carne do inimigo, por sua vez, moçada, eles acreditavam que incorporaria a força, a coragem e o espírito do valente guerreiro. Sua religiosidade está voltada ao culto às forças da natureza e aos antepassados. Bem, e os povos Magrogê, professora? Essa palavra G significa pai ou antepassado, o que revela a importância da figura paterna e dos ancestrais nessa sociedade. Nós temos aí a construção dessas moradias. A construção das moradias ocorria por meio de divisão de tarefa. Os homens buscavam madeira para construir a estrutura da casa e as mulheres recolhiam a palha de babuço usado no telhado. Podemos falar também da atividade econômica, porque a atividade econômica tanto dos Tupi quanto dos Magrogê, as atividades eram divididas entre homens e mulheres. Aos homens cabia parte da construção da casa, canoas, a caça, a pesca, e as mulheres eram responsáveis pela produção de cestos, redes, cerimônias e pela plantação em roça. Principalmente, não podemos esquecer da mandioca. A mandioca sempre foi um alimento importante para grande parte dos indígenas, e sobre elas existiam várias lendas. A religião, aspectos religiosos também, tanto de um como da outra, está voltada ao culto das forças e dos elementos da natureza, como o sol, a lua, os rios, as plantas, os animais.
Cada etnia possuía um sistema religioso próprio que buscava explicar o surgimento das pessoas e da natureza. A forma como se organizavam, o surgimento aí, olha, das plantas e animais, a divisão entre o dia e a noite e diferentes aspectos da vida. Muitas vezes, aquele que conhecia mais sobre a mitologia e força da natureza era considerado xamãs, ou seja, uma pessoa que conseguia fazer ligação entre o mundo espiritual invisível e o mundo onde vivem os seres humanos. Coloquei duas mensagens só a nível de conscientização da importância da gente respeitar. Defender as sociedades indígenas é defender a própria existência. Os índios são nossas raízes e agradecemos seus ensinamentos com muito respeito pela sua cultura, sabendo que ainda temos muito a aprender. Agora, moçada, é a sua vez. Faça as páginas 23, 27, 32 a 34. Estaremos juntinhos na próxima aula plataforma Zoom. Beijo para vocês e fiquem com Deus.